Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. Abra aí a Bíblia. Você sabe aonde é, né? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, aos irmãos em Corinto. Vamos ler o capítulo 7. São 40 versículos. É lógico que, para não ser muito extenso, nós vamos ler alguns versículos apenas para termos uma base, né, do que vem por aí. 1 Coríntios não é tão fácil. Tem uns assuntos aqui, quando vem de Paulo e partindo daquela igreja, o negócio é meio estreito. Então, a gente tem que ir bem devagarzinho aqui, desenrolando, que é para a gente ver qual é a mensagem que tem para nós hoje, tá certo? Mas vamos lá. Capítulo 7, a partir do versículo 1, diz assim, e já começa logo dando assim com uma voadora, não é? Quanto ao que me escrevertes, é bom que o homem não toque em mulher. Olha só isso. Mas por causa da impureza, cada um, tenha a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração. E novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ele, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo, ele é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém, agora são santos. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. E é assim que ordeno em todas as igrejas. Versículo 23, ele diz, por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Versículo 24, irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Fecha os teus olhos. Senhor, essa palavra para nós hoje é o nosso ensino, é a nossa doutrina. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, abençoa o que fala
abençoa o que escuta, o que ouve, que o teu Espírito Santo venha nos ajudar neste momento, que nós saiamos daqui, Senhor, edificados pela tua instrução, pelo teu ensino e pela tua palavra, glorificando o nome de Jesus. Em nome do teu Filho nós te pedimos, fica conosco, te agradecemos. Amém e graças a Deus. Você pode sentar. Glória a Deus. Nós vimos aqui na nossa série, nas mensagens anteriores, nós vimos que Paulo, ele faz umas divisões aqui da carta de Corinto, né? Ele primeiro fala sobre o partidarismo na igreja, ele vai até o capítulo 4 falando sobre isso. No capítulo 5, ele fala sobre, capítulo 4, uma parte no versículo 5, ele fala sobre a impureza que estava no meio da igreja em questão do incesto daquele irmão, que a igreja estava consentindo, que ele dormia com a sua madrasta, com a mulher de seu pai, um escândalo para a igreja. E depois ele fala sobre os litígios, ou seja, sobre as confusões que estava tendo entre os irmãos, as contendas, levando para os tribunais do mundo e assim escandalizando também o nome de Jesus. Nós vimos todas essas coisas e agora Paulo, ele vai falar de mais um problema. Ele vai tratar de mais um problema. Então, esse texto ele é extremamente doutrinário, né? Talvez hoje a questão evangelística pentecostal, que de vez em quando a gente dá uns glórias nos cultos de ensino, talvez não tenha hoje. Tenha mais, só se o Espírito Santo permitir. Senão, a gente vai só aprender uma instrução ou correção que Deus vai dar para nós. Então, no capítulo 7, eu quero falar hoje sobre as questões relativas ao casamento. Questões relativas ao casamento. Este é o tema do nosso assunto hoje. Capítulo 7, do versículo 1 até o 40, Paulo vai falar sobre esta problemática. O capítulo 7 de Coríntios é a mais longa discussão sobre sexualidade e assuntos correlatos em todas as cartas de Paulo. Questão de sexualidade, de casamento, instrução acerca de casamento, de divórcio, solteirismo, enfim, você vai ver muito amplo aqui no capítulo 7. Ele contém informações vitais sobre o assunto. Informações essas que nós não vamos encontrar em nenhuma outra parte dos escritos de Paulo. Então, é uma carta que ela é para a igreja, ela é instrução para a igreja, para todos nós, e como nós estamos em uma série expositiva, nós não vamos fugir à regra, né? Nós vamos enfrentar cada assunto que vai ter aqui para nós. Eu destaco aqui nessa introdução 5 pontos importantes. Os irmãos estão me ouvindo bem? Amém? Glória a Deus. Vai pedindo a Deus aí graça aí, que é para você não cochilar, né? Porque às vezes na sexta-feira a gente está já com o corpo mais cansado, né? Mas vamos lá. Primeiro lugar, Paulo começa a responder as perguntas da igreja de Corinto. Paulo aqui, ele não se propõe a fazer um tratado teológico, ele fazer aqui um apontamento teológico profundo, não. A questão aqui, ele não está discorrendo algo completo sobre o celibato, sobre o casamento, como um tratado teológico. Na verdade, o que ele faz aqui nesse capítulo é responder algumas perguntas que os irmãos da igreja de Corinto, de forma direta, fizeram a ele. Observe que no versículo 1, né, eu vou tentar dar de uma forma bem condensada aqui, para ver se a gente termina esse capítulo 7 hoje. Se não, a gente vai ver mais à frente e ainda dentro desse, a continuação em outra ocasião. Mas vamos aqui. Eles perguntam a Paulo, no versículo 7, versículo 1, diz: quanto ao que me escrevestes? Ou seja, nós temos a carta de Paulo aos Coríntios, mas aqui teve uma carta dos Coríntios a Paulo.
Eles fizeram perguntas a ele. E Paulo, ele está respondendo exatamente estas perguntas. E Paulo vai escrever esse capítulo, as respostas que ele vai dar aqui, as perguntas que a igreja fez a ele. Segundo lugar, Paulo, ele não esgota o seu assunto sobre o casamento nesse capítulo. Ele não está dizendo, ó, tudo sobre o casamento está escrito aqui. Não. Algumas coisas ainda que vai ficar para depois, para outra ocasião. Mas o cerne da questão aqui, ele está dando para os irmãos. Nesse capítulo. Muitos céticos, alguns que estudam esse capítulo, eles têm uma visão muito pessimista em relação ao casamento. Eles veem Paulo com esta visão pessimista em relação ao casamento. Eles criticam Paulo. Paulo não gosta de casamento, não. Ó. Paulo está criticando o casamento, porque ele está dizendo que não é bom que homem toque mulher. Que conversa é essa? Está distorcendo aquilo que Deus falou, lá em Gênesis capítulo 2, 28, que diz que não é bom que o homem esteja só. Nós lemos também em Hebreus capítulo 3, versículo 4, que digno de honra entre todos sejam o matrimônio, e bem como o leito sem mácula. Também a ordem de Deus, falando que o homem tem que povoar, que encher a terra, a ordem dele, né, de procriar, de ter filhos, enfim. Só que Paulo, em Efésios capítulo 5, versículo 22 até o 23, ele enaltece o casamento em tal ponto que ele vai usar um exemplo da relação mística de Cristo com a igreja. Então não é isso que Paulo está fazendo. Não é uma visão pessimista que Paulo está dando a respeito do casamento. Nós vamos entender isso mais na frente. Terceiro lugar, alguns críticos, eles acusam Paulo de não ser um autor inspirado. Por quê? Porque no versículo 6, ele diz o seguinte, ele diz assim, olha, veja aí comigo, e isto vos digo como concessão e não por mandamento. Ele está chamando uma responsabilidade para ele. No versículo 10 ele diz, ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Mas no versículo 12 ele diz assim, ó, ao mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, ele vai continuar falando aqui. No versículo de número 25 ele diz, com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião. No versículo 40, ele diz, todavia, será mais feliz se permanecerdes viúva, segundo a minha opinião. E pense que também eu tenho o Espírito Santo, ou o Espírito de Deus. Então, por causa dessas expressões, não é o Senhor que fala, sou eu que falo. Não é mandamento, eu que estou dizendo. Então as pessoas acham que por isso Paulo, ele não é um autor inspirado. Mas o que significa isso? Por que Paulo está falando isso? É porque Paulo ele faz nesse capítulo uma distinção entre o que Cristo falou e o que ele está ensinando. Ou seja, ele está dizendo o que Cristo, o mestre, explicou, não precisa eu tratar novamente. Por quê? Porque esse assunto já está decidido. Porém, aquilo que Jesus não ensinou, ele vai tratar dando uma orientação apostólica e inspirada para a igreja. Então ele diz, não precisa eu falar o que Jesus já falou, porque você já sabe. Agora, questões que ele ainda não falou, que pelo contexto da época, ele não deixou claro, aí eu como um apóstolo escolhido pelo Senhor, eu vou orientar vocês. Então não vai existir conflito de forma alguma entre o ensino de Cristo e entre o ensino de Paulo. Quarto lugar, Paulo ele endereçou os seus conselhos a 3 grupos diferentes. Primeiro, cristãos casados com cristãos, vai do versículo 1 até o versículo 11. Segundo grupo,
aos cristãos casados com não cristãos. Terceiro grupo, cristãos não casados. Qual é esses cristãos não casados? Os solteiros e os viúvos, né? Porque não estão mais em casamento, mas os solteiros e os viúvos, os jovens, e aqueles que o marido ou a esposa faleceram, estão no estado de viuvez. Então ele vai englobar aqui neste capítulo esses três grupos. Então é importante esta mensagem, este ensino para toda a igreja. Muito importante seria se todos estivessem aqui hoje, né? Porque nós vamos tratar de assuntos muito importantes nestas áreas. Mas vamos lá, o primeiro grupo que Paulo se dirige, que Paulo vai orientar, que Paulo vai ensinar: os cristãos casados com cristãos. Na igreja de Corinto havia dois extremos. Primeiro grupo, eles pensavam que o sexo era pecado, mesmo no casamento. Esse grupo, ele defendia que o celibato era um estado superior ao casamento. Eles achavam assim porque tinha aquela ideia platônica, que Platão dizia o seguinte, que existia o mundo do espírito, do âmbito do espírito, não do Espírito Santo, mas o espírito do homem, aquilo que é invisível, que é metafísico, que ele é superior ao mundo físico. Então, se você casasse na mente deles e contraísse relação, né, corporal com outros, você ia ficar impuro e não sei o que. Era a ideia deles, mesmo dentro do casamento. Então eles achavam que o celibato era algo, um auge superior, para você ter uma purificação completa e etc. Agora o segundo grupo, qual é? O segundo grupo, talvez formado pela maioria dos judeus. Eles julgavam que o casamento não era opcional, mas obrigatório. Para eles, o celibato era uma posição moralmente inferior ao casamento. Então, para Paulo, tanto o casamento, ele vai deixar aqui bem claro, que tanto o casamento quanto o celibato são dons de Deus. Sim, o celibato ele é um dom de Deus. E Paulo vai falar sobre isso. Para Paulo, tanto no casamento e o celibato eram dons. O que é certo? As perguntas. O que é certo? Nós não temos as perguntas que a igreja fez a ele, mas nós podemos espelhar aqui, normalmente, pelas respostas, como eles fizeram as perguntas. Por exemplo, você está aqui, alguém está ali no telefone e está falando em voz alta. Eu não sei o que a outra pessoa está falando no outro lado da linha, mas pelo que, se o Júnior atender o telefone dele e começar a falar aqui em voz alta, respondendo às pessoas, eu sei mais ou menos o que é que a outra pessoa está perguntando a ele, o que é que a outra pessoa está falando, qual é o assunto que eles estão conversando. Então, pelas respostas de Paulo, nós vamos entender mais ou menos o que os irmãos estão perguntando a ele. Amém? Glória a Deus. Vamos lá? Tudo em paz? Então, quando começar começar um negócio aqui, hoje você se contenha, né? Você pode querer olhar assim para o esposo, olhar assim para a esposa, né? Então, vamos ficar tranquilo aí, né? Que é para não dar bucha. O que é certo? Ficar solteiro ou casar-se? O que é melhor? O casamento ou o celibato? O que é correto? É o celibato obrigatório, ou seja, não casar obrigatoriamente, ou casamento compulsório? A resposta é: depende do dom. Se você tem o dom de ficar solteiro, tem pessoas que têm esse dom, irmão. O dom de ficar solteiro. Só que é para ficar solteiro mesmo. Não é ficar solteiro e ficando vadiando por aí, não. Se tem o dom, ele diz: permaneça nesse dom. Agora, se você não se aguenta, meu filho, aí você tem que casar. É isso, é mais ou menos isso que ele está dizendo aqui. Dois assuntos são aqui abordados por Paulo. Primeiro, a pureza do casamento. 7:1-9, ele vai abordar sobre a pureza do casamento. Isso é bom até para quem não é casado ainda, para você aprender mais na frente. Você tem cuidado. Segundo, a duração
a duração do casamento. Capítulo 7 vai do versículo 10 até o 11. Primeiro assunto abordado, a pureza do casamento. Segundo, a duração do casamento. Estou gostando desse microfone só falhando aqui. Sempre isso acontece comigo. Primeiro lugar, a pureza do casamento. Acho que é a pilha que já está morrendo. Glória a Deus, melhorou. Amém? Glória a Deus. Primeiro lugar, a pureza do casamento. Nós vamos destacar aqui alguns pontos importantes. Paulo, em primeiro lugar, ele proíbe a poligamia no casamento. Porque no versículo 2, ele vai dizer: mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. Que é isto? É que Paulo ele coloca o aspecto singular de que a poligamia não é o padrão moral de Deus para o seu povo. Nem a poligamia, nem a poliandria. O que é isso, pastor? Poligamia é um homem ter mais de uma mulher. A poliandria é uma mulher ter mais de um marido. Porque isto está em desacordo com a palavra de Deus. Ele diz: cada marido, singular, cada mulher, singular, tenha o seu próprio marido, tenha o seu próprio esposo. E isto a nossa sociedade também está querendo desconstruir isto, né? Mas Paulo está deixando bem claro. Paulo também ele proíbe a união homoafetiva ou a união homossexual, porque ele fala de marido e mulher, né? Ele já falou lá atrás sobre aqueles que não entram no reino de Deus, e está lá o termo malakoi e aquele outro termo que eu falei na semana passada, que é arsenokoitai, as relações passiva e ativa na relação homoafetiva. Então, quando Paulo diz que cada um tem a sua esposa e cada uma tenha o seu marido, fica clara a ideia de uma relação heterossexual, monogâmica, monossomática, heterossexual. A relação homossexual, irmãos, ela pode até sim chegar a ser aprovada pelas leis dos homens. Eles estão lutando para isso, estão atrás do direito deles, por causa da corrupção dos costumes, mas mesmo assim, sendo aceita pelos homens, não significa que está sendo aceita por Deus, porque jamais será chancelada pelas leis de Deus. Respeitamos como cristão, como ser humano, todas as pessoas, né? Mas biblicamente falando, é pecado. Uma decisão, ela não é ética apenas por ser legal, ou seja, prevista dentro da lei. Ainda que se torne legal pelas leis dos homens, jamais será aprovada por Deus, porque fere frontalmente a lei de Deus. Paulo, ele também proíbe o celibato compulsório. Essa expressão ele diz aqui, é bom que o homem não toque em mulher. Essa expressão tocar em mulher é um eufemismo, é o que chamamos de eufemismo, o que é? Ele está suavizando um termo, ou seja, é um sinônimo de casar-se, é relacionar-se intimamente, fisicamente, sexualmente, regularmente com uma mulher. Então Paulo ele fala que o celibato é permitido, mas não ordenado, e nem todos têm este dom. É por isso que a igreja romana, ela enfrenta muitos problemas com a questão da sexualidade dos sacerdotes. Teve até um que renunciou de tanta coisa que tinha lá dentro, né, um dos papas. E eles enfrentam exatamente por isso, porque o celibato ele só tem sentido e valor quando é resultado de um dom espiritual. Ele não pode ser imposto obrigatoriamente. Então Paulo está falando isso. É bom que o homem não toque em mulher. Ele vai dizer por que depois. Paulo destaca também a completa mutualidade dos direitos conjugais. Capítulo 7, versículo 3 e versículo 4. O marido concede à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo,
e sim o marido, e também, semelhante, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Paulo, ele vivia em uma sociedade de profunda influência machista. E muitos até querem dizer que Paulo ele é machista. Mas ele está quebrando exatamente esse paradigma aqui. Porque ele diz assim, ó, o marido conceda à esposa, versículo 4, a mulher não pode ter o poder sobre o seu próprio corpo. Um judeu aqui, nessa época, aqui vendo isso, é verdade, é isso mesmo, quem tem o poder sobre o corpo dela sou eu, né? Só que aí Paulo diz, e o marido também não tem o poder sobre o próprio corpo, quem tem é a mulher. Então nesse momento aqui ele já dá direito aos dois, ele tanto inclui o homem como a mulher. O imperativo aqui presente, conceda, indica o dever habitual. Ele está falando aqui no versículo 3, o marido conceda à esposa o que lhe é devido, é um pagamento, uma paga, você está devendo alguma coisa. E o que ele fala aqui é do relacionamento sexual. Porque quando ninguém casa assim, eu vou casar, nós dois somos uns anjos. Não tem nada disso. Vamos casar só para ficar igual 2 anos. Não existe isso. Casamento tem que ter a relação sexual. E Paulo está falando que a mesma Bíblia que condena o sexo antes do casamento, porque é pecado de fornicação, a mesma Bíblia que também condena o sexo fora do casamento, porque é o pecado de adultério. Ele está dizendo que a ausência de sexo no casamento também é pecado. Quando Deus criou o homem e criou a mulher, ele foi criando lá e não chamou o diabo, vem cá, ele cria aqui esse órgão aqui da mulher, do homem aí. Não foi Deus que criou, e Deus abençoou. Deus colocou na sua caixa craniana aí, um negócio chamado, o quê? Cérebro, aqui dentro. E bem no meio do cérebro, existem algumas glândulas no cérebro. E bem no meio do cérebro tem uma glândula chamada hipófise. E esta glândula é responsável para a distribuição dos hormônios do seu corpo. Quem fez foi Deus. Essa coisa aí tão maravilhosa. Então, ambos, marido e mulher, eles têm os direitos assegurados por Deus de desfrutar a plenitude da satisfação sexual no contexto sacrossanto do matrimônio. Isso era tão respeitado e era tão consagrado a questão da lua de mel, que lá em Deuteronômio, quando um jovem se casasse, contraíam núpcias, ele passava um bom tempo sem ser convocado para a guerra. Por quê? Porque ele poderia casar, ir para a guerra, morrer e não desfrutar de todo aquele avivamento que Deus tinha para ele. Então não, deixa o bichinho lá, desfrutar do casamento, da lua de mel, aí depois ele quiser vá para a guerra. Então Paulo ele prossegue ao versículo 4, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Paulo define que o sexo é um direito do cônjuge, um direito legítimo do marido e da mulher. Então, não é que você vai dizer assim, olha, está vendo, o pastor Ednel disse, viu? Bora, rapaz, bora. Não, calma aí. Não tire essa conclusão. Você sabe que, às vezes, tem umas desculpas esfarrapadas, né? Mas também você vai entender quando o seu cônjuge, seu marido ou sua esposa, ela vai estar realmente cansada, ela vai estar realmente precisando descansar, e você vai ter que ser sábio a respeito disso, porque tem gente que é bruto, irmão. Isso é gente, irmão, tenha calma, não é máquina não. E Paulo, ele está falando outra coisa também, a chantagem sexual no casamento é pecado. Aí bora ali que eu libero o cartão para ti, tu vai. Isso é errado também, viu? Cuidado. Não use isso como chantagem. O corpo de um pertence um ao outro, e usar
o relacionamento sexual como uma arma para chantagear o cônjuge está em desacordo com a palavra de Deus. Paulo, ele vai ainda se tornar mais enfático. Olha o versículo 5. Não vos priveis um ao outro. Também que a Micaela não está aqui. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo. Olha o que ele está dizendo. Ele diz assim: para vos dedicardes à oração e novamente se ajuntardes. Ele está aqui falando, Paulo, ele está sendo enfático, e a prática do sexo aqui também é uma ordenança apostólica, e a ausência da relação sexual no casamento é um pecado, e é um direito sagrado do cônjuge. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você fica longe do seu cônjuge, você abre uma brecha. Toda vez que eu vou estar greve nesse negócio aqui, abriu uma brecha. Paulo, ele afirma a capacidade dos casais se absterem temporariamente das relações sexuais. Quando é que um casal ele pode se abster do sexo? Quando ambos concordarem. Quando eles entrarem em um acordo, né, em harmonia, sintonia, respeitando a decisão, o homem ou a mulher não pode chegar a dizer: essa semana, este mês aqui eu não estou disponível não. Fica quieto aí, na sua aí. Pode dizer isso não. Por quê? Quando é que vai acontecer? Não, olha, eu vou tirar um tempo para oração, vou orar, vou entrar aqui no propósito. Ele vai consentir? Se consentir, ok, houve harmonia. Se não, deu problema. Tinha uma pastora lá no Canindé, que ela fazia uns propósitos com as irmãs. As irmãs orando, era o fogo, medonho e tal. Aí de repente as irmãs chegavam em casa. Olha, essa semana aqui, esse mês todinho aqui, ó, é propósito, viu? Não sei o quê, não se encoste em mim não. O quê? Não, a pastora disse. Está errado, irmão. Está errado. Só se houver consentimento entre os dois. Porque a partir do momento que não tiver o consentimento, vai dar problema. Às vezes muitos casais, eles cometem os erros gravíssimos quando começar a dar desculpas infundadas para fugir da relação, desculpas descabidas. A Bíblia diz que essa atitude de boicote sexual no casamento é um pecado e é uma desobediência. E a abstinência entre o casal, ela não deve ser por longo tempo. Paulo diz: você se separou, está orando, está se consagrando, você e a esposa, você e a sua mulher, ou você e seu marido, então tem tempo para terminar. Depois, essa palavra tempo aqui é kairos e não cronos. Um casal sábio, ele não determina tempo cronológico para se privar da relação, mas apenas se priva da relação por um momento específico, seja pessoal, seja familiar, seja na igreja, ou seja no seu país. Paulo ensina que a abstinência do sexo no casamento tem de ter a interação expressa a se dedicar a uma coisa, a oração. Para vos dedicar de o quê? A oração. Tem de ser uma razão espiritual. Não pode ser por dor de cabeça, ou por disposição emocional, ou por não sei mais o que. A oração só. Mas por que ele diz isso? A questão é por uma razão espiritual. E é interessante que Paulo ele recomenda um período de oração, e ele diz: e novamente vos ajuntardes. Não, eu gostei tanto de orar que agora eu vou ficar orando direto aqui no propósito, viu? Paulo ele diz que só existe abstinência no casamento quando haver o compromisso deliberado de retornar à relação sexual quando o kairós estiver passado. Por que ele é tão enfático nessa questão de relacionamento, a relação sexual do marido e da mulher? É porque se o casal, preste atenção nisso, abrir brecha nessa área, Satanás vai entrar em campo com a sua perversa atividade. E ele diz isso no versículo 5, lá no final: novamente vos ajuntardes, para que Satanás
não vos tente por causa da incontinência. Aí ele vai entrar na história, ele vai colocar uma terceira pessoa na história, aí o negócio vai ficar mais complicado ainda. Ele vai entrar na jogada para arrebentar com o casamento. Cabe aqui alertar sobre a grande ameaça da vida sexual do casal, dos casais hoje, que é a pornografia. E a palavra de Deus, ela determina que o leito conjugal deve ser sem mácula. E muitas pessoas, por causa que não está vigiando, e muitas pessoas que não é nem lá no mundo, é dentro da igreja, porque se tem coisa que está dando dor de cabeça os pastores hoje, é a questão do casamento. Porque as pessoas, elas não entendem que eles casam para ficar casados. Os casamentos hoje não são mais duradouros. Não, é porque minha mulher não me satisfaz, não me faz feliz. Mas você não casou para ela lhe satisfazer, você casou para satisfazer ela. Você não casou para ser feliz, você casou para fazer o outro feliz. Então, quando não há, irmão, esta combinação, esta harmonia, quando um é santo demais, eu sou crente, viu? Vou orar. Pega a Bíblia, aí o marido fica lá, meu Deus. Santarrão demais, vai ter problema. E muito lixo das pornografias estão entrando no meio dos casamentos, porque Satanás encontrou uma brecha. E isto é muito sério. O número de divórcio, de separação que tem dentro de casa. Ah, pastor, mas o casamento é só isso? Não, claro, o casamento não é só isso. Se tiver esse pensamento, aí eu vou casar, vai ter festa todo dia. Eu falo a vocês são casados. Mas o assunto que Paulo está dizendo aqui é isto. Teve uma greve dos garis em Nova York. Aí se encheu de lixo. E lá é a capital mundial do consumo. E teve um homem que olhou aí, disse assim: rapaz, eu tenho que fazer alguma coisa, que esse lixo aqui já está cheirando mal, é lixo demais no meio da rua. Aí ele teve uma ideia, ele pegou um monte de lixo, colocou dentro de uma caixa, limpou tudo, botou dentro de uma caixa grande, passou um papel de presente, um laço, ficou bem bonito. Aí pegou, botou no carro, porta-malas do carro e colocou bem na parte central da cidade. Todo mundo que passava olhava, ficava olhando assim. Aí teve um cara gaiato lá que pegou e levou embora. Olhou para um lado, olhou para o outro, tinha ninguém olhando, abriu o porta-malas do carro, jogou e foi-se embora. Quando chegou em casa, que abriu, tinha o que dentro? Lixo. E há muitas pessoas levando lixo para dentro de casa, porque aparentemente está bonito, mas o lixo cheira mal, o lixo produz doença, o lixo é sujo, e muitas vezes acontece isto nos relacionamentos. Pessoas que vão procurar fora pensando que é uma coisa boa, mas está buscando lixo, está trazendo para dentro do seu relacionamento, para dentro da sua casa, lixo que vai destruir o relacionamento entre você e o seu cônjuge. A Bíblia diz que o sexo ele é bom, ele é prazeroso, mas também diz que ele precisa ser puro, que ele precisa ser santo. Segundo lugar, quando Paulo fala da pureza do casamento, ele vai falar agora sobre a duração do casamento. Olha o versículo 10 aí. Quem está aí, dá uma glória a Deus aí. Quando tiver com os casais, a gente fala mais a fundo sobre isso aqui, só pincelando. Ora, aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Versículo 11. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Por que Paulo diz isso? Ele diz: ordeno eu, mas o Senhor. Porque o Senhor já havia tratado sobre esse assunto do divórcio,
Mateus capítulo 19, versículo 3 até o 12, Jesus fala sobre isso. E como o Senhor já tinha tratado sobre isto, não é preciso ele tratar novamente. Paulo diz que o casamento ele deve durar a vida, no versículo 39 até o versículo 40. Paulo responde a duas perguntas que a igreja de Corinto possivelmente fez a ele. A primeira pergunta: o que fazer se eu estiver arrependido de ter casado? Você já viu uma situação dessa? Aí eu vou casar. Ai, é de Deus. Deus falou no meu coração. Foi? Olha aí como tu é. Eita mistério. Deus me mostrou assim, apareceu na minha frente assim, olha lá. Apareceu na minha frente ele assim, é ele, pastor. Estou apaixonado. Essa é uma situação de muitos casais ainda hoje. Só que quando casam, me arrependi. Porque não era aquilo que eu esperava. Ah, demônio. Diz que é de Deus. Aí eu lembro de uma frasezinha que meus tios falaram, meus avós, meus pais: comeu a carne, meu filho, agora rola os ossos. Porque depois, vocês prestem muita atenção, viu? Vocês aí jovens, vão casar só uma vez, viu? E é para a vida toda, meu amigo. Até dentro da igreja existe isso. Ora, hoje é que existe mesmo. E o que é que eu faço? Paulo responde fazendo um desafio inequívoco aos casais que veem poucas esperanças em seu relacionamento. Ele diz: casou-se, versículos 10 e 11, aguente firme, não desanime, leve à frente o seu casamento, não pule fora da relação, porque é até que a morte o separe. Ah, mas eu achei um ali fora, pastor, porque dentro da igreja tem um bichinho feio, mas tem uns ali bonitos. Pode ser papel de presente numa lata de lixo. Não, mas eu vou ganhar ele para Jesus, eu vou ganhar ela para Jesus. Existem casos de pessoas que, né, mas é uma exceção. Mas de um caso que você me disser assim, que deu certo de alguém, para esse caso tem 5 que não deu certo. Então as estatísticas dizem que Paulo ele está certo no que ele está falando. E o que é interessante é que Paulo, você observa que nós não vemos que Paulo aqui tem esposa, mas ele fala com a maestria de quem já conhece o assunto. Por quê? Porque Paulo, ele foi casado, segundo a história, ou ele foi casado, ou ele era viúvo, ou a mulher foi embora. Por que ele foi casado? Porque ele fazia parte do sinédrio, do farisaísmo. E para a pessoa fazer parte do sinédrio, ele tinha que ser casado. Então, ou a mulher dele morreu, ou uma maioria de comentaristas acham que ela foi embora, deixou ele, por quê? Porque ele tinha abandonado o judaísmo e foi para o cristianismo, e ela não quis converter, sofreu pressão do farisaísmo e do judaísmo, e se apartou dele e não quis mais conversa com ele, e ele também não casou de novo, ele passou a ter uma vida celibatária. E ele diz: olha, eu consigo ficar assim, Deus me deu esse dom, mas você que não consegue, negócio de se abrasar, case. Segunda pergunta que a igreja fez a ele: primeiro, o que fazer se eu me arrepender de ter casado? Aguenta firme, comeu a carne aos ossos, vai para frente agora. Segundo, o que se deve fazer quando a situação se torna insustentável? Que há casamentos que adoecem a tal ponto que a decisão de ficarem juntas pode ser até mais arriscada do que se separarem. E nesse caso, Paulo, ele oferece 2 soluções pastorais. Atenção, 2 soluções pastorais. A primeira, versículo 11: se porém ela vier a separar-se, que não case, ou que se reconcilie com seu marido. Então, primeiro, separe e fique sozinho. Separe e fique sozinho. Aí eu quero me separar porque eu quero ver outra pessoa, que já estou analisando aqui quem é. Ficar sozinho. Segundo, faça a devida reconciliação.
Ou você se reconcilia, ou você vai ficar sozinho. Contudo, de maneira alguma, o apóstolo apoia a hipótese do divórcio. A Bíblia não ampara em nenhum lugar o divórcio. Há apenas 3 exceções, que eu não vou falar agora, vou falar mais à frente. Paulo ele reafirma assim, o ensino de Jesus de que o divórcio é legítimo, vou dar logo aqui a primeira. É permitido para o cônjuge que foi vítima da infidelidade conjugal de seu consorte. Jesus vai dizer assim, não dê carta de divórcio, a não ser por questão de prostituição, ou de adultério, ou de infidelidade conjugal. Então o ensino bíblico é que o que Deus ajuntou, não separe o homem. Deus colocou muros ao redor do casamento, não para fazer dele uma prisão, mas um lugar seguro. Então, como pastor, o que é que eu faço? Pastor, minha esposa me traiu, ou meu esposo me traiu. A solução, em todas as hipóteses, não é separar. Se trair é sem vergonha, deixe ele mesmo, raça embora. Não, deixe ela. Primeira reação é tentar a reconciliação, porque o que Deus uniu, não separe o homem. Então, tem misericórdia? Tem perdão? Vai perdoar? Ótimo, então continua. Se arrependeu? Arrependi. Continua a relação. Primeiro passo, reconciliação. Agora, se não houver a reconciliação, a Bíblia dá o direito de ter o divórcio. A vítima a qual foi lesada nessa situação, né, ela vai estar livre na questão deste casamento. Mas vamos aqui, irmão, segundo grupo que Paulo vai falar, né, vocês acharam bom agora falando para os casados, algumas coisas, tinha coisas que eu não podia falar muito aqui, mas agora os cristãos casados com não cristãos, certo? A pessoa, ela não era crente, nenhum dos dois, aí a mulher ou o homem foi crente, o outro não é, e aí, como é que fica a situação? O ensino de Paulo sobre isso é claro, o casamento, ele deve ser no Senhor, versículo 39. Para Paulo, o namoro misto se constitui um ato de obediência aos preceitos divinos. Veja aí 2 Coríntios, vamos lá para 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Que hora é essa? Vou já terminar. 6 e 14. Quem achou diz amém? Vamos ler. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? O que é a comunhão da luz das trevas, com as trevas? E a harmonia entre Cristo e o maligno? O que é a união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus vivente, como ele próprio disse. Então, para Paulo aqui, o namoro, né, cristão com não cristão está errado. A igreja de Corinto, ela era uma igreja nova. Algumas pessoas se converteram ao evangelho depois de casados, e existia apenas uma mulher que se converteu e o marido não, ou o marido tinha se convertido e a mulher não. E essa aqui era a problemática que Paulo vai tratar aqui. E a igreja levanta uma pergunta: nós devemos permanecer casados com cônjuges incrédulos? Paulo responde: mas eu era do templo lá de Afrodite, a gente ia para o templo de Afrodite, e agora você aceitou esse negócio de cristianismo, e não quer ir comigo, e não sei mais o quê. Aí ficava lá aquele entrave. Aí eles pensavam o quê? E aí, eu vou continuar o casamento? Casei com uma pessoa, eu sou crente, e é incrédulo, ruim só. Eu deixo esse miserável? Ou eu continuo casado?
Paulo dizia que tinha que continuar casado. Ele diz no versículo 12 e 13: ao mais digo eu, não Senhor. Ele fala porque Jesus ele não tratou dessa matéria de um cônjuge se converter depois de casado. Então, nós não temos Jesus falando isso nos evangelhos, nem Marcos, nem Mateus, nem Lucas. Então, por causa disso, é que Paulo diz, não diz o Senhor, mas eu vou tratar agora desse assunto. E ele fala que cônjuge crente, ele vai precisar exercer a influência que tem como cristão para transformar o seu lar e ainda levar o cônjuge à conversão. Nos versículos 17 até o 24, Paulo ele vai tratar aqui destes temas, dois grandes temas. Primeiro, o poder do casamento e a dissolução do casamento. Aí ele vai falar sobre o poder do casamento, ele vai listar 3 fatores de encorajamento para se investir no casamento misto, em que um dos cônjuges se converteu depois de casado. Pergunta dos Coríntios: devemos sair do casamento por estarmos vivendo com cônjuges incrédulos? Paulo responde: não, antes vocês devem investir necessariamente, e isso por 3 motivos. Primeiro, para se investir no casamento é a realidade da satisfação. Paulo não está dizendo aqui no versículo 14, vamos lá para o versículo 14, volte aí para 1 Coríntios, versículo 14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Então, Paulo, ele diz aqui o seguinte, ele não está dizendo que o marido incrédulo é convertido e salvo, certo? Pelo fato de estar casado com uma mulher crente, ou vice-versa. O casamento aqui já vai dar conversão a ele. Não, casamento não é conversão. E o que Paulo está dizendo é que o cônjuge cristão, ele santifica o não cristão. Pelo testemunho, o cônjuge incrédulo, ele é trazido para mais perto de Deus. O que é que acontece? É que há muitas pessoas que aceitaram a Jesus, o marido é incrédulo, ou a esposa é incrédula, e eles querem, por fim na força, que ele se converta, mas não dão testemunhos dentro de casa. Ou seja, ele não santifica a esposa, ou a esposa não santifica o marido. Paulo está dizendo, não é crente, já casou, os dois eram incrédulos, nessa situação se converteu, tendo já sido casado. Não é que ele está dizendo assim que pode a pessoa que não é crente, né, e a outra que é crente. Não, ele está dizendo que já eram casados e uma se converteu. Entenda isso. Então, ele está dizendo, você tem que santificar ela, e ela tem que santificar ele. Pelo quê? Pelo testemunho. Segundo motivo para investir no casamento é a inclusão dos filhos no pacto. Versículo 14, ele diz, doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora eles são santos. Paulo está dizendo que os filhos de pais crentes, eles não vão ser salvos automaticamente. Todavia, significa que esses filhos são filhos da promessa. E eles estão debaixo da influência do Evangelho. E a Bíblia preceitua o quê? Ensina a criança no caminho que ela deve andar, para quando crescer não se desviar dele. Salmo 127 diz o quê? Que os filhos, eles são herança do Senhor. Então, através do teu testemunho, você vai santificar o seu marido. Através do seu testemunho, você vai santificar a sua esposa. E ainda você vai santificar os seus filhos. Porque a promessa de Deus é para nós e para os nossos filhos. E os nossos filhos são filhos da promessa. Eles estão debaixo do pacto da redenção. Eles podem até estar longe, mas você está na igreja, você está no Senhor, os pais estão no Senhor, a promessa vai alcançar eles. Eles estão debaixo do pacto da redenção. Não saia do casamento, ainda que o seu marido não seja crente, seja ruim, seja incrédulo. Os pais, eles têm o privilégio, o dever de levar os seus filhos a Cristo. Quem é que sofre mais na separação dos pais? Os filhos.
A parte mais frágil que vai rebentar é só no lombo dos filhos. Por que você observa que muitos jovens são difíceis? São complicados. Tem problema de se associar com alguém. Está sempre em problemas. Está sempre fazendo delinquência, rebeldia. Vá buscar lá atrás, que a maioria deles teve problema nessa questão familiar, nessa coluna da sociedade. Porque quando há uma ruptura, os filhos vão sofrer. Eles vão sofrer. E mais à frente, existe muitas coisas drásticas, resultado da separação dos pais lá atrás. Porque a parte paterna ou a parte materna ficou descoberta. E a gente visitando esses colégios, irmão, por aí eu fui com o pastor Jairo, na questão da Semana Cultural, falando com o diretor, falando com o outro e tal, e a gente pega cada testemunho dos diretores, que eles dizem o que acontece dentro das escolas, de jovens que chegam lá, e uma diretora disse até assim: olha, você falou uma coisa aí, porque eu falei a questão das ideologias e tal. Ela disse: existe isso realmente em alguns colégios, mas muitas vezes a gente quer colocar apenas essa parte, mas a primeira coluna que está sendo quebrada é a familiar, porque eu recebo alunas aqui que foram abusadas por pais, estão sendo abusadas ainda pelo pai, estão sendo abusadas pelo padrasto. Só você vendo os testemunhos que as diretoras, os diretores dão. E às vezes ainda recebe abuso até pelo próprio professor. Professores que teve que afastar, porque a confusão foi grande. Então, às vezes já vem de lá, jovens que se envolveram com drogas, por causa de relacionamentos frágeis entre pai e a mãe. Porque antigamente, quando chegava no ensino médio, era que ia ter uma cachaçazinha para os jovens que deixavam escondido, em cima da privada, sem marraone, que gostava de beber uma branquinha. Hoje não, é adolescentes que estão envolvidos com essas coisas, e a nossa juventude se perdendo, porque o pilar familiar se quebrou, por causa do relacionamento. Aí os diretores, os professores estão fazendo o papel de pai e de mãe, onde a escola tem que ensinar e a família tem que educar. Então, olhe para você mesmo, faça o exame da sua consciência. Como é que está o seu relacionamento dentro da sua casa? Como é que está as pessoas que às vezes saem e se entregam ao trabalho, e esquece a família, esquece os filhos, não dá atenção para o filho. Eu já terminei, vou deixar o resto para outra sexta-feira. Estou concluindo. Mas se esquece do filho, se esquece da mãe, não dá atenção para o filho. Aí quando o filho está maior, que a atenção do filho não vai ter. Não, eu estou trabalhando aqui e não sei o quê, que eu tenho que sustentar minha família. É verdade, mas não é só isso. Tem que dar atenção para a sua esposa, para o seu esposo. Porque se você não der atenção para o seu esposo, para a sua esposa, vai vir um demoniado lá de fora, vai carregar ela, vai carregar ele. Aí depois vai dizer: o Satanás, isso aqui é porque você deu brecha. Seu filho, você não tem tempo para ele, mas vai ter um camarada que vai ter. Vai chegar e vai dizer assim: ei, quer dinheiro? Tá aqui dinheiro aqui, ó. Só para tu deixar isso aqui ali, viu? Meninozinho pequeno. Começa assim. E o pai nem sabe, nem vendo o que é que o menino está fazendo, nem vendo o que é que o menino está assistindo. Aí entrando o espírito de prostituição dentro de casa, acabando com tudo, e fala mal do pastor na frente dos filhos, fala mal do irmão, fala mal de todo na frente dos meninos. Uma vez um pastor chegou na igreja, aí o menino estava assim, olhando para o pastor. Que foi, menino?
Não, é porque a mamãe disse que o senhor tinha duas caras. Eu estou procurando a outra. Cadê? Qual é a mentalidade com a criança dela vai crescer? Falando do próprio líder dentro de casa. E menino é sincero, viu? Menino é sincero. Aí abandona, a Bíblia diz assim, igual esses caras que às vezes saem no ministério, eu sou pregador, itinerante. Eu prego aqui, prego ali, eu não tenho igreja certa não. O meu campo é o mundo, o meu ministério é o mundo, eu sou de Jesus, e eu não tenho nenhum pastor, não, é Jesus que guia o meu viver aqui. Aí vai-se embora, aí prega com lá, prega não sei amarrar onde, aí sai pregando, e esquece da família, esquece de casa. A Bíblia diz que Zacarias, no dia que ele era sacerdote, ele foi exercer o seu turno de sacerdócio. E ele exerceu porque caiu a sorte para com ele. É naquele dia, e ele teve a visão do anjo perto do altar de incenso, e ele viu o anjo profetizou o nome do menino, aí para ele não sair falando demais, ele ainda ficou mudo. Para ele não dizer, só na hora certa. Ele duvidou, porque a incredulidade deixou o homem mudo. Aí a Bíblia diz lá no final, ó, e terminando o seu ministério, voltou para a sua casa. Porque tem gente que vai, termina o ministério, mas não volta para casa. E a família está lá precisando dele. Então, seja o que você trabalhar, seja o que for, tire tempo para a sua família. Tem uma história do homem crente, rico, sempre ele saía no meio do mundo e demorava a voltar para casa. Aí ia ele num barco, um marinheiro lá que ia guiando o barco, e Zefa. Zefa era uma senhora, já cozinheira da família, uma senhora já de uma certa idade. Aí ele se mandava no meio do mundo, aí o pastor se preocupava com ele, aí ele chegou na igreja, irmão, tenha cuidado, irmão, você sai aí, deixa a sua esposa, mulher de Deus, aí vai no meio do mundo, esse negócio demora. Ele disse, não, pastor, não se preocupe não. Por quê? Porque eu sei a hora de voltar. A hora de voltar? Sim. Porque quando eu começo a achar a Zefa bonita, eu já sei que é hora de voltar para casa. Então, irmão, se você começar a achar a Zefa bonita, vá para casa. Corra para casa. Vamos ficar de pé. Aleluia. Nós estamos vivendo, sem dúvida alguma, uma crise de identidade nesses pilares da sociedade: educação, família e igreja. Então, o que é que eu devo fazer? Cadê meu tecladista? Está chegando aí? Vigiar. Ficar atento à palavra. Só você sabe como é que está na sua casa, e você sabe se você tem aberto alguma brecha. Fecha a brecha. Fecha a brecha para depois não chorar o leite derramado. Fechar a brecha no relacionamento, cônjuge, filhos. Que a sua casa seja uma casa de bênção do Senhor. E essa carta do apóstolo Paulo, ele está escrevendo para a igreja de Corinto, mas serve para a nossa realidade também. Então, mais à frente, na próxima, eu terminar aqui, eu vou continuar a questão dos casados crentes com os não crentes, e vou entrar na parte dos solteiros e dos viúvos. Então não falte. E eu vou explicar para você por que Paulo está dizendo: é bom que não toque mulher. Se você quiser casar, casa, mas é bom você ficar solteiro. Ele tem uma razão porque ele está dizendo isso. Vou explicar lá na frente. Mas essa palavra que foi dada aqui hoje foi voltado para você, como família. Você tem que ter em mente qual é a brecha que você está dando. Como é que você está tratando seu esposo, sua esposa? Ou você, qualquer coisa que fala, já vem com 70 pedras na mão. Trata o outro mal na frente dos outros. Como é que você está tratando o seu filho?
Qual é o pensamento do seu filho a respeito de Deus, a respeito da igreja, a respeito das coisas de Deus? Todo dia você tem que colocar uma sementezinha na mente dele. Jesus é bom, viu, filho? Olha a historinha da Bíblia. Conta aqui uma historinha da Bíblia para mim. Antes de dormir eu digo: Ariel, conta uma história da Bíblia para o papai. Aí ele, uma vez, né, um menino pequenininho, aí tinha um Golias bem grandão. Aí ele começa a contar a história. E você dá atenção e diz: olha, mas tu sabe, legal. O que mais? O que é que ele fazia? Aí ele ficava assim, aí eu ajudo ele. Ele pegou uma pedra. Sim, pegou uma pedra. Qual foi a oração que ele fez? O Senhor é meu pastor. Isso é importante, porque você implantando isso dentro dele, ninguém vai conseguir arrancar. Você tem que dar heranças afetivas, e muitas vezes você não vai precisar falar nada. Você vai precisar apenas dar um abraço. Apenas um abraço. Muitos filhos não estão tendo abraço dentro de casa. Foi uma das coisas que a diretora falou. Ele chega aqui, eu abraço eles. Eles me abraçam. E muitos aqui já mudaram. Pessoas que não são nem crentes estão convertendo os meninos por causa de um abraço. E isso é importantíssimo. Não se preocupe não, irmão. Se você quiser me abraçar, pode vir que eu lhe abraço. Está precisando de um abraço? Eu lhe abraço. Mas não dê brecha para o diabo. Feche os teus olhos. Esses jovens que estão aqui essa noite, se eu pudesse, eu pegava vocês e guardava, trancava, não deixava ninguém tocar em vocês, para proteger vocês, para proteger o coração de vocês, a mente de vocês, porque o inimigo tem investido pesado contra esta geração, irmão. O inimigo não está brincando. Onde está seu filho? Onde está sua filha? O que ele está fazendo? O faraó disse assim: olha, eu deixo o povo ir, Moisés, mas os meninos, as crianças ficam aqui comigo. Moisés disse: nenhuma unha vai ficar no Egito, porque os meus filhos não são de faraó, os meus filhos são de Deus. Os meus filhos são dos céus. Aleluia, aleluia. E eu quero lançar uma palavra sobre este ministério. Eu quero lançar uma palavra sobre esta igreja. Eu quero lançar uma palavra sobre esta congregação. Os teus filhos estarão debaixo da promessa de Deus. A sua casa está debaixo da mão de Deus. O seu casamento está debaixo da mão do Senhor. Pode até às vezes ter uma discordância, um atrito aqui e acolá, mas não vai acabar. Está firme na rocha. O Senhor já solidificou. O Espírito Santo está na tua casa. Oh, olha para nós, Senhor. Olha para a nossa casa, Senhor. Olha para a nossa vida. Olha para o nosso lar, para o nosso casamento, para os nossos filhos. Visita a minha esposa, visita o meu filho, Senhor. Visita os filhos dos teus servos. Cada marido, cada esposa, cada jovem. Eu apresento a vida destes jovens. Eu apresento o futuro deles. Não deixe eles se engodarem, Senhor, com qualquer um ou com qualquer uma que vem com uma conversa bonita. Que eles tenham discernimento, Deus, para não estar frustrado lá na frente, mas que o Senhor venha dar, Senhor, um futuro de realização, mostrando, Senhor, um servo de Deus, uma serva de Deus, para edificar uma família, Senhor, estruturada na rocha, para nós termos um lar e uma casa de bênção, abençoado. Nos dá uma noite de paz. Alcança, Senhor, aqueles que estão longe. Esse filho que está desviado, essa filha que está desviada, visita eles agora. Dá aquele toque no coração de saudade, Senhor, da tua casa. Assim como aquele filho pródigo dizer: poxa, o que é que eu estou fazendo aqui?
Eu tinha fartura na casa do meu pai, do meu Deus. Eu estou sentindo um vazio que eu só era preenchido quando eu estava naqueles cultos, com aqueles louvores e com aquela palavra. Dá saudade para eles, Senhor, para eles voltarem, para eles retornarem e saberem, Senhor, que não há lugar melhor do que estar na tua presença. Oh, fica conosco, nos ajuda-nos a orientar os nossos filhos. Não nos deixe perder os nossos filhos. Não me deixa, Senhor, perder o meu filho. Não me deixa perder minha casa. Não me deixa, Senhor. Fica conosco. Fica com o teu povo. No nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Aplauda bem forte. Aleluia. Amém, irmão? Deu para entender aí a palavra? Lembrando os irmãos que amanhã